Bem-vindo a mais um Pajuçara 360 graus, o último programa desse ano em 2013. Gente, esse ano 2013 não foi nada fácil para o cirurgião cardíaco alagoano Emerson Casado. Após anos de formação médica nos Estados Unidos, na Escócia e passagens profissionais por outros estados como Espírito Santo, ele voltou há alguns anos a Alagoas e logo ganhou reputação como um dos mais competentes cirurgiões cardíacos do estado, cotado aí como um sucessor natural de outros grandes nomes da tradição da especialidade aqui em Alagoas, como a do cirurgião José Vanderlei. Pois é, em junho desse ano, ele foi obrigado a parar de operar ao ser diagnosticado com a rara doença chamada esclerose lateral amiotrófica, que vai aos poucos degenerando as células e levando o paciente a um estado vegetativo. Mas em vez de ficar apenas com pena de si mesmo, o médico foi conhecer os centros de pesquisas de sua doença em países como Israel e outros, e está propondo parcerias para que uma pesquisa para essa doença possa ser feita aqui no Brasil, permitindo inclusive que os futuros pacientes não se sintam impotentes diante dela. E é com o Dr. Emerson que nós estamos conversando hoje nesse Pajuçara 360 graus. Obrigado pela presença, Emerson, aqui. Emerson, eu queria primeiro perguntar para você quando que você recebeu o diagnóstico, né? E como é que foi exatamente esse baque aí da primeira notícia? Os sintomas começaram em 2012, em maio. Eu era um atleta, pretendia correr um Ironman, que é uma prova difícil, e a minha perna direita começou a incomodar, é difícil traduzir. Em agosto de 2012, eu fiz o diagnóstico através de um estudo chamado eletroneuromiografia. E realmente, quando o colega teve que me dar essa notícia, eu já nem lembrava dessa doença, mas eu sabia que ela significava uma coisa ruim, apesar dela ter um nome bonito, né? Se chama de ELA. E aquele momento eu estava só, sem minha família, e passou um filme muito longo na minha mente. Eu precisei de alguns dias para poder me recompor e precisei, nesse momento, buscar muito a Deus para poder organizar, contar para minha família e seguir adiante, planejando um novo futuro de vida. Emerson, você estudou aí, né, tem passagens em vários países, tem uma grande formação médica e, como você próprio disse, a ELA, né, que é esclerose lateral amiotrófica, é aquela doença que várias vezes fica ali na nota de rodapé como algo raro, que não é prioridade no dia a dia. Eu queria que você explicasse direito agora, você que pesquisou tanto, já pesquisava na área médica, o que é a ELA? Nós temos o sistema nervoso central e dentro do sistema nervoso central, que é composto pelo cérebro e também pela medula espinhal, existem alguns neurônios, que são células nervosas, que elas têm uma função motora. Elas estimulam o corpo a se mexer. Tem os que fazem os músculos inferiores, os superiores e os músculos da face, da deglutição e da respiração. Se algo afeta a função desses neurônios, seja perifericamente, seja centralmente, você vai perdendo gradativamente a força nos movimentos. Posteriormente você perde os movimentos, aquilo causa uma atrofia, né, pelo desuso. E enquanto está atingindo só a mobilidade, não tem problema. O maior problema é quando atinge a musculatura da respiração, que aí você tem que passar a ter uma traqueostomia e viver sob ventilação artificial durante o tempo que for permitido por Deus. Um dos pacientes mais conhecidos hoje é o físico Stephen Hawking, né, o autor da Breve História do Tempo. Ele me parece ser um ponto fora da curva. São anos e anos e anos mantendo uma atividade intelectual, né, e com uma assistência também muito grande. O cognitivo sempre fica preservado, mas ele, como você menciona, é um fenômeno. Mas a gente não deve ver ele como um fenômeno apenas natural. Ele é um fenômeno de que, com muito investimento em medicina, em cuidados e em bioengenharia, você pode prolongar a vida do ser humano até que surja alguma forma de tratamento que possa trazer essas pessoas de volta. Então, sem dúvida nenhuma, uma doença rara precisa de olhos de pessoas que saibam enxergar o que é raro. Agora, Emerson, assim como você vê esses casos,
eu imagino que a própria dimensão de futuro, de planejamento de vida muda completamente, né, a partir de um diagnóstico como esse. Você tem esses casos, você falou que o Stephen Hawking é um ponto fora da curva, né, você sabe de toda a assistência necessária, inclusive para ele e para os outros, de um acompanhamento. Como é que você está se planejando ou pensando no futuro? No início eu demorei a responder, porque eu ainda me mobilizava, eu ainda conseguia operar, trabalhar. Depois, quando a mobilidade começou a ficar difícil, eu comecei a discutir em casa com meus amigos, que isso foi uma coisa que eu deixei bem clara, franqueza entre família e amigos para ouvir opiniões. E porque o meu neurologista, que é muito bom, ele tem pouco recurso e pouco tempo para ficar influenciando na minha vida pessoal. Então hoje a gente já está adaptando a casa para evitar acidentes. Eu já parei de trabalhar mesmo tanto por incapacidade quanto para prevenir acidentes com os pacientes, mesmo tendo cognitivo normal. E eu fico sempre prestando atenção no que pode ser feito de bom em termos de fisioterapia, nutrição, fonoaudiologia, psicologia, que me traga um conforto. E acima de tudo buscar a Deus, porque é com Ele que a gente consegue enfrentar essas grandes batalhas. Emerson, como é que foi? Você, em junho desse ano, você parou, né, de operar. Como é que você fez para se manter, né? A gente sabe que a pessoa que se preparou a vida toda por uma profissão, de repente por uma doença, é impedida de exercê-la, né, e manter a mente ativa, manter uma altivez, né, sem essa rotina, né, que ajuda, né, bastante. Como é que você se adaptou a isso e está se adaptando ainda? Foi um grande desafio, mas eu procurei a minha vida inteira nunca mistificar muito as coisas, não. Eu sempre tratei as coisas de forma muito natural. Então, quando eu vi que não havia condições satisfatórias para trabalhar, eu resolvi parar, pensar em mim. Mas quando eu digo pensar em mim, não é só ficar como as pessoas queriam que eu ficasse descansando em casa, na expectativa de que algo pudesse acontecer. Eu comecei a me envolver com a causa. E foi graças ao nosso deputado alagoano Maurício Quintela, que ele é chefia uma comissão de doenças raras no Congresso. No Congresso, né? E ele me provocou, ele disse, olha, a gente precisa de alguém que nos oriente, que nos dê uma certa consultoria do que é que pode ser feito, porque a gente só ouve os cientistas, mas você é da minha confiança. Aí eu comecei a viajar. A ocupar esse espaço, né? Havia uma lacuna clara em Brasília aí de se tentar sensibilizar o Ministério da Saúde. Isso. Eu vi que podíamos ter as ferramentas para mudar o cenário. Então eu viajei o mundo, procurando centros de confiança, de referência, organizando o pensamento, orientando essa comissão no que poderia ser feito. E surgiu Israel, que é nosso primeiro projeto, de outros que eu espero que aconteça. Emerson, a gente vai fazer aqui uma pequena pausa, mas voltamos já já com esse bate-papo com o cirurgião cardíaco alagoano Emerson Casado, que está aí lutando contra a sua doença, a ela, e também ajudando aí, fazendo parcerias para que a pesquisa possa ser feita, inclusive, no Brasil. Não saia daí. Estamos de volta ao Pajuçara 360 graus, o último de 2013, com esse bate-papo com o cirurgião cardíaco Emerson Casado. O Emerson, que é portador de uma doença rara, a ELA, né, que vai degenerando as células musculares e motores do organismo e que está aqui lutando, batalhando para que o Brasil e Alagoas possa conhecer mais e desenvolver centros de pesquisas para a doença. Emerson, você falava, né, a gente conversava um pouco sobre o diagnóstico e depois a sua tentativa de conhecer aí o que é que estava se produzindo no mundo em relação a pesquisas sobre essa doença. Queria que você falasse um pouquinho sobre isso, né? Você, como pela sua formação médica, já tinha visitado grandes centros do mundo, né? Desde os Estados Unidos, em Harvard, você foi para a Escócia, você foi para... Assim que você soube, o que é que você descobriu que estava sendo feito para pesquisa na área? Eu mapeei em 4 pontos, né? Diagnóstico, marcadores da doença, para
o tratamento com droga e o tratamento com célula-tronco. Então, o diagnóstico, ele já tem muita coisa clara, porém, em lugares como o Brasil e como Alagoas, é muito difícil fazer o diagnóstico. Acho que eu ia perguntar, o sujeito aqui que tiver pode penar aí demorando meses e meses sem ter um claro diagnóstico. Se não tiver um bom neurologista. Por que isso? Esse tipo de doença, ela fica meio perdida, isso, entre especialidades médicas? Não, é uma doença do neurologista. O problema é que o neurologista depende de ferramentas como uma ressonância magnética, como um estudo eletroneuromiográfico, que se não fizer bem feito, isso é igual ao jornalismo, se não fizer bem feito, pode causar grandes transtornos. Pode dar problema. Eu tenho histórias que, se for contar aqui, você vai mudar o nome do seu programa. Vai virar um caso de polícia. Então, o diagnóstico e a área de marcadores são áreas que, para mim, naquele momento, não me importavam tanto. Então, eu fui ver onde é que havia tratamento medicamentoso e com célula-tronco. Tratamento medicamentoso, tem muita pesquisa acontecendo no mundo. Tem mais de 4.000 estudos acontecendo no mundo de drogas sendo testadas, porém nenhum no Brasil. O Brasil não participa de nenhum estudo multicêntrico. Eu falei, é muito esquisito isso, porque em outras áreas acontece. Cardiologia, por exemplo, a gente está à frente de muitos outros países. E célula-tronco, aí piorou, não tinha nada. Então aí eu falei, com droga demora muitos anos para descobrir algo. Aí eu visitei 2 laboratórios que estão à frente dos outros, com a terapia celular, e o de Israel eu avancei nas minhas negociações, tomei a liberdade de realmente negociar a vinda deles para o Brasil. O único laboratório capaz de recebê-los era o de Curitiba, não foi uma escolha pessoal, foi uma escolha técnica, e estamos em fase de conclusão de contrato e obtenção de recursos para iniciar a terapia experimental. Qual é a ideia? A ideia é que em Curitiba possam pacientes se submeter ao uso desse tratamento de forma experimental, né, queimando etapas aí que, se fosse num processo natural com a burocracia, isso não ia acontecer tão cedo. E se nós ficarmos de fora, se isso avança em outro país, quando ficar concluído no outro país, vai levar muito tempo para que se venha para cá, porque vai virar uma tecnologia cara e eles não vão querer vender barato. Emerson, a gente sabe que há toda uma burocracia para qualquer tratamento experimental, né? Muitas vezes é tudo cercado, são anos, muitos pacientes morrem sem sequer ter a chance ou acesso disso. Como é que você viu essa situação e tentou acelerar esse processo? Você acha que você vai poder se tratar com essa parceria? O que é que isso serve para você e o que vai servir para os outros? Eu parti do princípio que o que era bom para mim era bom para todo mundo. E eu descobri uma coisa, que política, a gente abomina a política, mas a política ela está em todo lugar. Então a gente procura usar a política como uma ferramenta do bem, e a gente precisa quebrar barreiras, a gente precisa quebrar alguns dogmas. Existem 2 órgãos no Brasil, que é o CONEP, o Conselho de Ética em Pesquisa, e a Anvisa. Esses órgãos precisam ser orientados pelos cientistas e pelos políticos. A ela não pode esperar, não tem outra saída, né? Se a pessoa... Eu não estou dizendo que eu sou a favor do abuso dos beagles, mas eu quero ser uma cobaia em relação a um tratamento que seja, no mínimo, confiável. Então, eu acho que o uso da política, a sensibilidade dessa comissão, que tem a deputada Rosinha e tem o deputado Quintela, entre outros... Rosinha da DEFAL, né? O deputado Mário Quintela. Isso está sendo muito importante para que a gente consiga trazer como uma terapia experimental. Porém, se eu fizer em você como terapia experimental e já ir funcionando, o Brasil já vai estar dentro de um grupo seleto de países que trabalham com essa técnica. Agora, eu imagino que para convencer pesquisadores de Israel a fazer uma parceria com o Brasil, né, é necessário alguns pré-requisitos, né, recursos, laboratórios à altura. Como é que foi a logística dessa negociação? Olha, eu fui a Israel sem saber o que ia acontecer. Fiquei 40 dias, eu e minha esposa.
tive a ajuda de muitos israelenses, de muitos judeus do Brasil. Eu negociei, eu não falei de doença, eu fui o primeiro paciente a visitar o laboratório. Eles me aceitaram. Em Jerusalém mesmo? Em Tel Aviv. Tel Aviv. Eu fiz uma proposta de compra ao laboratório, sem ter um tostão no bolso. E eles disseram que não estavam à venda, então eu disse, então eu quero comprar uma franquia para o Brasil. Eles falaram para mim, se você tiver um laboratório com as regulações do FDA, que é o órgão americano que representa a Anvisa, Food and tiver Drugs dinheiro, Administration, né? Que é. Isso, Food and Drugs Administration. E tiver dinheiro, a gente vai ao Brasil. De lá para cá, eu já consegui o laboratório, já consegui a vinda deles, já consegui uma emenda parlamentar que eu esperava receber mais dinheiro, mas como é um ano eleitoral, veio pouco dinheiro para a emenda, mas a gente até fevereiro deve ter concluído o acordo e esse estudo inicia-se provavelmente em abril no Paraná. Mas vai ser só gente do Paraná? Não. Vai ser um grupo pequeno, vai ter um critério de eleição para você entrar no estudo. Talvez eu não corresponda a esses critérios, mas eu tenho certeza que se vingar vai crescer o número de pacientes com a possibilidade de tratamento. E o que falta, vamos dizer, o que está precisando ainda para consolidar? Muito pouco. A visita foi excelente, foi 2 semanas atrás. Eu fiz uma maratona, né? Eu fui a São Paulo, Curitiba e Brasília. O laboratório foi cotado como um dos melhores do mundo pelos engenheiros que vieram da missão. O laboratório local também se dispôs a participar, porque para eles é importante. E o Congresso Nacional, a bancada alagoana, parte da bancada alagoana conseguiu arrecadar cerca de 3 milhões de reais. Isso é 1/3 do que a gente precisa. Mas o Ministério da Saúde e algumas entidades filantrópicas já assinaram com a possibilidade de complementar essa renda, essa verba, e eu acredito que em poucos meses a gente vai estar coletando a medula óssea desses pacientes, fazendo elas multiplicarem, e depois de 8 semanas vamos injetar essa medula óssea, essas células, desculpa, na medula espinhal, e a expectativa que já apresentou isso em Israel é que novos neurônios possam surgir e que a pessoa volte a conectar a rede elétrica e possa se movimentar. Então, Emerson, nós vamos fazer uma pequena pausa, mas voltamos já já com esse bate-papo com o cirurgião Emerson Casado. Não sai daí. Estamos de volta ao Pajuçara 360 graus, na última edição do programa, em 2013, com bate-papo com o cirurgião cardíaco Emerson Casado. Cirurgião que foi diagnosticado com a esclerose lateral amiotrófica, uma doença rara, e tem batalhado aí por pesquisas dessa doença aqui no Brasil. E tem aqui falando com a gente aí nesse programa. Doutor Emerson, o senhor falou de toda essa batalha e de quão pouco está faltando. O senhor, inclusive, está embarcando agora nos próximos dias, vai estar na virada do ano, né? Até no ano nosso, o ano cristão, o senhor está embarcando, mas está indo para Jerusalém, né? Que está em busca desses novos resultados e trazer essa pesquisa para cá. Hoje, qual é a perspectiva que o senhor tem em relação a testar esse novo tratamento num curto prazo? O tratamento, apesar de experimental, ele já está disponível. E o senhor está observando, está tendo resultados? Como é que está? Existem bons resultados, isso que está levando adiante a pesquisa. Existem 2 laboratórios, um americano e um israelense. A gente conseguiu negociar com os israelenses, mas eu também já estou praticamente negociado com os americanos. E existe uma série de entidades mundiais que fazem consórcios de universidades que a hora que o Brasil quiser se predispor, recebem estudos experimentais com drogas. Só que, assim, eu não represento nenhuma entidade. Eu simplesmente sou uma pessoa que está tentando mostrar que não é difícil você conseguir pelo menos a tentativa. Então, hoje a gente tem possibilidade de trazer um monte de coisa para o Brasil. Quando o senhor parou de operar em junho
desde então, qual é o suporte que você teve aqui no estado de Alagoas? Não, eu tenho o suporte dos meus associados, né? Dr. Vanderlei e a equipe toda da Santa Casa, Dr. Eolo e a equipe toda do Hospital do Coração. Eles disseram, bom, como a gente tem um relacionamento muito bom, eles mantiveram algumas fontes de rendimento, minha família ajuda, e um grupo de amigos se juntou e formou o que eles chamam de Força Emerson. Tanto serve para as minhas necessidades, como também das necessidades que eu tenho de sair em busca de conhecer novos laboratórios, novos médicos, e isso custa dinheiro. Eu tenho apoio também da Comissão Parlamentar de Doenças Raras, que praticamente eu faço consultoria para eles nessa área. Hoje, então, quer dizer, com essa força toda aí cercada, dá para conseguir traçar aí alguns planos futuros em relação, né, à sua pesquisa, né, e a busca de resultados na área. O senhor falou também um pouquinho, a gente estava falando sobre o que é que muda, né? A gente está aqui no final de 2013, o senhor falou que até estava com certa dificuldade em relação aí com os pacientes, vários pacientes com pequenos problemas, né, de uma hora para outra, o senhor é diagnosticado com uma doença rara, né, que para muita gente é quase uma sentença, né? A gente não tem como minimizar a palavra. Queria que você falasse um pouquinho o que é que mudou isso na sua perspectiva de vida mesmo, no seu planejamento de vida, né, com todo mundo pensando aí em 2014, muita gente com pequenos problemas inflando esse pequeno, o que é que mudou na sua mente? Eu sou muito grato a Deus por ter reagido da forma que eu reagi. Como eu trabalhei muito próximo da morte, a cirurgia cardíaca é uma área muito difícil. Eu sempre pedi aos meus pacientes que tivessem coragem. Então eu pedi a Deus coragem. E hoje o que eu vivo é uma certa espiritualidade um pouco mais elevada. Tem muita gente que ora por mim, reza por mim. E essas orações, sem dúvidas, elas me acalmam e elas me dão força para seguir adiante. Todo mundo sabe que, como dizia, acho que era Freud, assim, a morte é o alvo para qualquer coisa viva. Então a gente sabe, não sabe como vem. Então hoje eu não vivo desesperado tentando viver. Hoje eu simplesmente aceitei o fato de que eu tenho uma doença que não é culpa de ninguém. Eu tento hoje, como sempre, combater essa doença. E eu tento combater não só para mim, combater para as outras pessoas. Então, cada um sabe o tamanho do seu problema. O que eu recomendo é que busque em si uma palavra de fé, que busque os amigos, que busque principalmente suas famílias, para não tornar esses problemas pequenos muito grandes, porque não leva a nada e o estresse é um dos fatores de risco para ela. Até hoje é um mistério, né, exatamente qual é a causa dessa doença, não é isso? É um mistério. Já 10% é genético, tem genes, 25 genes já descritos, e os outros 90% são esporádicos. Porém, o exercício físico em excesso, do estresse mental, eles são um dos principais fatores predisponentes ao aparecimento da doença. Emerson, infelizmente o papo está ótimo, mas o nosso tempo está esgotando. Gostaria de deixar aí esse último minuto aí para uma mensagem, senhor, aí para os alagoanos em 2014, né, e de que talvez que forma, né, possa haver um engajamento maior aí nessa batalha. Esse espaço que você nos oferece é importantíssimo para a formação. E cada 10 médicos que você perguntar, talvez 9 não saibam descrever a ela. Imagina a população comum. Então, se vocês cumprem esse papel de informadores, é muito importante porque a sociedade vai entender e quando, que Deus o livre, alguém da família ou se alguma pessoa em si tiver a doença, vai saber o que pedir e o que procurar e aonde procurar, porque é isso que a gente trabalha, organizar a atenção à saúde nessa área da medicina que é muito, vamos dizer, abandonada pelo sistema. Eu gostaria de agradecer mais uma vez a sua presença aqui no Pajuçara 360 Graus, agradecer a todos os telespectadores também da TV Pajuçara
Eu acho que essa mensagem é importantíssima, né, para todo mundo que tem pequenos problemas e vive inflando esses grandes problemas. E, é claro, desejar a todos um ótimo domingo e um melhor ainda ano de 2014. Até lá, espero vocês.